Atos dos Apóstolos é o livro que eu pretendo trabalhar durante um tempo agora, não sei quanto tempo vai demorar isso, mas hoje vamos entrar no capítulo 2. O capítulo 2 é bastante conhecido, é talvez o trecho mais lido de Atos dos Apóstolos, porque trata do dia de Pentecoste. Pentecoste na Bíblia tem um significado muito especial. No Antigo Testamento é a festa das colheitas. Então os israelitas se reuniam 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecoste tem a ver com 50, é um número, e eles celebravam a colheita. Então depois de um período de contrição, de quebrantamento, de arrependimento, a Páscoa tem a ver com a memória da saída deles do Egito, a morte do Cordeiro, para o judeu era uma questão mais de quebrantamento. A festa das colheitas era diferente. A festa das colheitas era festa mesmo. Está mais para as nossas festas juninas, com milho e derivados. É por aí. E Jerusalém estava cheia. Nesse dia, Deus inventou o marketing e Deus resolveu ensinar o pessoal de marketing como é que se faz para uma notícia se espalhar. Escolheu o dia que a cidade estava cheia de gente de todo canto. E a descida do Espírito Santo acontece no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, por volta de 120 pessoas. Eles estavam ali aguardando, segundo um mandamento, uma orientação de Jesus, melhor dizendo. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam do alto, revestidos de poder. Então eles voltaram para a sala onde foi celebrada a última ceia, e por ali ficaram. Em torno de umas 120 pessoas estavam reunidas, quando um estrondo ocorre naquele lugar. Línguas como que de fogo são vistas sobre eles, e eles todos começam se fosse o Antigo Testamento, nós diríamos, eles começaram a profetizar. Mas no Novo Testamento eles começam a falar em outras línguas. Eles têm a primeira experiência da glossolalia. Eles começam a falar em diferentes idiomas. Por causa do estrondo, muita gente da cidade foi atraída para aquele lugar. E quando chegam lá, vem aquele amontoado de pessoas falando diferentes idiomas, uma confusão. E alguns dizem, é um pessoal aí que está bêbado. E Pedro se levanta e diz, não, são 9 horas da manhã. Isso aqui não é efeito de vinho doce. Isso aqui é o cumprimento da promessa de Jesus. Aliás, do profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Então, o que estava havendo ali era uma experiência espiritual. E as pessoas começam a dar atenção a Pedro, porque a língua que eles ouviam eram os idiomas que eles conheciam. Lucas vai listar 15 regiões diferentes do Império Romano. Algumas no norte da África, outros naquela região que hoje nós chamaríamos de Ucrânia, porque ao redor do Mar Negro, na área que hoje nós conhecemos como Turquia, também no norte da África, Líbia e Egito, então diferentes localidades do Império Romano, havia judeus em todos eles, e esses judeus, nascidos na diáspora, como a gente diz, nascidos na dispersão, nascidos nesses outros países, falavam esses outros idiomas, vieram para a festa em Jerusalém e começaram a ouvir, segundo eles, as maravilhas de Deus na sua língua natal. Então foi uma experiência extraordinária, até porque eram todos galileus. Aquela experiência vai marcar o início da igreja. Para nós é importante, então, estudá-la, porque ela tem a ver com a nossa origem. A primeira observação bem interessante é que Pentecoste é uma antítese, é o reverso de Babel. Na narrativa bíblica do Gênesis, quando se
fala das origens das coisas. As narrativas dos 11 primeiros capítulos da Bíblia estão perdidas na antiguidade. Elas não têm características históricas. Elas não são contadas como fatos históricos. Elas são narrativas religiosas. Mas é uma forma de explicar como surgiram as nações. Em Gênesis capítulo 11, os homens depois do dilúvio vão se multiplicando, e começam a pensar numa forma de escapar de um próximo dilúvio. Eles já edificaram uma cidade, então eles pensam num projeto audacioso. Vamos fazer uma torre. Vamos fazer uma torre até o céu. Qual é o objetivo da torre? O objetivo da torre é escapar de um próximo dilúvio. Deus não nos pega mais de surpresa. A ideia da Torre de Babel é criar uma forma humana de responder ou de se livrar da ira divina. Não é? E Deus pensa lá consigo mesmo. É interessante que em Gênesis 11 Deus conversa com alguém. Quem é esse alguém a gente não consegue dizer. Mas Deus olha para esse projeto humano, audacioso de fazer. Esse até o céu é metafórico, tá, gente? Eles não estão pensando em, de fato, chegar no céu, né? Fazer uma torre muito alta. E aí, Deus fala assim: olha, eles falam uma língua só e agora não tem como evitar que eles realizem tudo aquilo que eles planejarem. Vamos confundir as línguas para que eles se dispersem. Então, as línguas são misturadas, as pessoas começam a falar diferentes idiomas, e aí cada um vai para um lado porque eles não conseguem mais se entender. Babel significa confusão. Então, no Gênesis, as nações surgem de uma intervenção divina provocando confusão. Assim nascem as nações. Deus confundiu os homens para que eles se espalhassem. Até porque o primeiro conselho dado para Adão e Eva foi: multipliquem-se e encham a terra. É como se o projeto divino fosse que eles se espalhassem, mas eles estavam resistindo ao projeto divino, querendo fazer uma cidade, querendo fazer uma torre, querendo ficar amontoados, e Deus falou: ah, é? Quem manda aqui sou eu, então separem-se. Então, o processo de Babel é confusão. E a igreja, por estranho que pareça, começa com confusão. Começa com uma mistura de línguas, mas de uma forma diferente. Porque agora não é um convite para que as nações se espalhem, mas é um convite para que as nações se aproximem. Por isso que Pentecoste é a antítese de Babel. Se Deus moveu alguma coisa lá no céu e provocou a confusão e dispersou os homens, em Pentecoste Deus, mais uma vez, chama todos para o mesmo lugar, comunica uma só mensagem e coloca todos ao redor de Jesus. O texto que eu quero ler está no capítulo 2, a partir do verso 32. Atos 2, 32. Há uma mensagem a ser comunicada. E essa é a mensagem da igreja. E a mensagem da igreja é o que provoca em nós essa unidade. Hoje nós somos gente de todo povo, língua, tribo e nação. Num domingo como este, tem gente cultuando a Deus em diferentes lugares, em diferentes horários. Na verdade, o culto nunca termina, porque quando está parando aqui, está começando ali, né? Eu brinco que quem diz que hora de madrugada, porque tem menos gente orando, é que você não conhece os chineses e os coreanos. Eles oram para chuchu. Então é o seguinte, hora de dia que eles estão dormindo, é mais fácil. Mas vamos lá, Atos 2, 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Pedro está falando
para as pessoas que perguntavam o que está acontecendo. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Todos nós quem? Os 120 que lá estavam. Eles estiveram com Jesus depois da ressurreição. Eles permaneceram unidos em Jerusalém até que do céu foram revestidos de poder. Então aquele grupo que estava ali e recebeu a visitação do Espírito Santo era de pessoas que haviam estado com Jesus ressurreto. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Algumas versões invertem, tendo recebido do Pai o Espírito Santo da promessa. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A nossa versão aqui diz a promessa do Espírito Santo. A NVT, por exemplo, nova versão transformadora, a NVI, nova versão internacional, a tradução ecumênica brasileira, preferem dizer que ele recebeu o Espírito Santo e o derramou. Jesus recebeu o Espírito Santo, ele é gerado do Espírito Santo, ele agiu no poder do Espírito Santo e ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta é a mensagem. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor numa época em que esse título era dado ao grande César, o imperador romano. Cristo, o Messias, o rei aguardado pelos judeus. O que Pedro está usando aqui? Os dois títulos monárquicos que importavam naquele momento. O usado pelo imperador romano, o Quírios, o Kaiser, o César, e o Messias prometido dos judeus, aguardado pelos judeus, o ungido. Deus fez de Jesus o Senhor e Cristo, ou seja, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Adiante nós vamos ouvir outras vezes as pessoas dizendo que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Na sua ascensão ao céu, Jesus disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então Jesus é o verdadeiro Senhor. Esta é a mensagem da igreja. O Espírito Santo nos foi dado como prova disso e como capacidade para anunciarmos essa mensagem. Por que que o Espírito Santo é prova? A igreja, gente, marca uma nova era, uma nova forma de Deus relacionar-se com a humanidade. Até então, pegue todo o Antigo Testamento, você vê lá, Deus cria a humanidade se afasta de Deus, Deus não esquece a humanidade, procura relacionar-se com ela, fala com muita gente. Nós só conhecemos o relato abraâmico, o relato da descendência de Abraão, o Gênesis e o Pentateuco, depois os profetas, são esse relato. Então, nós temos a história de Abraão, depois os personagens mais importantes, a história de Moisés, uma série de outras pessoas importantes, até chegarmos a Davi, o rei segundo o coração de Deus, e temos uma série de profetas e algumas mulheres também. Então, ao longo dessa trajetória milenar, Deus vai se revelando, Deus vai se dando a conhecer, e de quando em quando alguma pessoa era cheia do Espírito Santo. O rei era cheio do Espírito Santo. Foi assim com Saul, foi assim com Davi.
O sacerdote recebia uma unção e recebia uma graça de Deus. Os profetas recebiam também a palavra de Deus e eram ungidos para esse trabalho. Então, aqui e ali, alguém ocasionalmente era tomado pelo Espírito Santo para cumprir um propósito de Deus que ao longo da história ia se dando a conhecer. Mas a igreja é diferente. Se você pegar o Antigo Testamento, é Deus atraindo, primeiro formando uma nação, são os israelitas. Eu gosto de lembrar a vocês que eles são fruto de um milagre divino, por causa do ventre estéril de Sara, do ventre estéril de Rebeca, do ventre estéril de Raquel. Deus interfere na história e faz nascer um povo que não existiria. E porque Ele fez esse povo, Ele conduz a história desse povo de uma forma diferente. Eles não são um povo comum, porque eles têm um propósito específico. Deus vai mandar no meio deles o Messias. É por isso que a história deles é contada e é controlada por Deus de uma forma diferente. Então eles vão vivendo todas as etapas que os bons conhecedores de Bíblia aqui sabem, os altos e baixos, as oscilações, as aproximações, os afastamentos, os avivamentos, mas também os momentos de grande pecado, de grande perdição. Então Israel é um povo que vai tendo seus altos e baixos, e os profetas vão ali sempre trazendo a palavra de Deus. E qual é a história? Venham para esta terra, conquistem essa terra, multipliquem-se nessa terra, me adorem nessa terra. Ah, mas aí eles se corrompem. Não adoram a Deus, não praticam a lei, cometem injustiça, cometem idolatria. Aí Deus espalha eles pelo mundo. Depois Deus traz de volta. O exílio babilônio, o exílio assírio, depois a reconstrução, Neemias, Esdras. Eu não vou contar o Antigo Testamento aqui todo não, isso é assunto para muito tempo. E aí, segunda chance. 400 antes de Cristo, está lá um processo de reconstrução, restauração, templo, religião, lei, sinagoga, sacerdote, sacrifício, tudo rolando. Só que aí não tem mais profeta. Até João Batista. Vem João Batista, vem Jesus. Termina a era de Israel. Israel cumpriu o seu propósito. Porque agora o Espírito Santo não é dado a um e a outro, aqui e ali. Nos últimos dias, profetizou Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Interessante que essa profecia termina com: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é uma nova era. A igreja, que parece nascer no momento de confusão, na verdade nasce num convite de Deus para que todas as nações escutem um único evangelho, que é para a salvação de todo aquele que crê. A igreja, portanto, nasce para ser o novo povo de Deus. Assim como Jesus é o novo Adão, é o novo homem, assim como trazemos a semelhança do primeiro Adão na nossa carne, trazemos a semelhança do novo Adão em Jesus Cristo. Pelo dom do Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos a vida de Cristo. Então hoje nós que somos filhos de Adão, porque nascemos na carne a semelhança de Adão, nós também nascemos do Espírito, porque Cristo nos deu do seu Espírito. Então nós vivemos num ambiente de transição. Nós já temos a esperança, a certeza da vida eterna, nós já temos a semente da eternidade em nós já temos o Espírito de Cristo. Paulo vai chamar isso de penhor, de garantia. Nós já temos, portanto, a nossa identidade, como foi falado pela Juliana aqui. Deus já nos fez seus filhos, como foi cantado pela pastora Alfa.
por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado já foi perdoado, e embora eu e você não nos sintamos tão justos como gostaríamos de ser, tão perfeitos como gostaríamos de ser, embora a gente não acerte todas, Deus olha para nós e fala inocente. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E quem agora está em Cristo é nova criatura. Ah, mas eu ainda me sinto tão filho de Adão. Eu sei o que é isso. Eu tenho meus momentos assim também. Mas você já é filho de Deus. A semente de Cristo já frutificou em você. O Espírito de Cristo já está em você. Então, quando Pedro diz para aquelas pessoas, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o colocou no lugar mais alto, Pedro está dizendo para eles, sujeitem-se a Cristo. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Quem é a igreja? Aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Quem é a igreja? Aqueles que confiam na salvação que Cristo nos oferece. Quando aquelas pessoas foram confrontadas com essa verdade, Cristo morreu por vocês, mas isso não é o fim da história. Sejam como nós recebemos agora o dom do Espírito, e esse dom do Espírito não é só para nós, mas é para todos. Pedro fez o convite para eles. Esse dom que nós recebemos, o que vocês estão vendo acontecer conosco, pode acontecer com vocês, porque a promessa é: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí as pessoas perguntam, verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Quer dizer que isso é para nós também? Que faremos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Wagner, é para você. É para todos aqueles que o Senhor chamar. Francisco, é para você. Evandro, é para você. Luciano, é para você. Lucas, é para você. É para todos nós. Até para Inesita é. Acredite se quiser. Não, Inesita, também é para você. E não só para você, Inesita. Para o seu filho, para a sua nora, para suas netas. É para todos. É para todos nós. O dom do Espírito é derramado sem medida. A igreja é o povo que vive a vida do Espírito Santo. E agora nós não temos mais que ir a um lugar. Não existe mais um templo sagrado onde a gente deve ir celebrar as nossas festas. Nós nos tornamos os templos sagrados. E a nossa vida é festa todo dia. É por isso que eu quero tentar fazê-los entender que o tempo de Israel passou. Porque a religião da antiga aliança era uma religião, a gente chama de tipológica, simbólica. Eles sacrificavam animais. Nós não sacrificamos. Honestamente, pense bem. Para nós não faz o menor sentido alguém sacrificar um animal, derramar o sangue de um bichinho, para que Deus se sinta favorável a ele. Para nós não faz nem sentido essa ideia. Não sei quantos de vocês já pegaram um cordeirinho nos braços. Quantos fizeram isso? Pegaram um cordeirinho nos braços? Poucos. Vocês precisam visitar o Ismael e a Inês, lá no Rio Grande do Sul. Eu estava lá nesse mês de julho, quando nasceram um cordeirinho, daí a pouco nasceram 2, nasceram gêmeos, depois nasceu um quarto. E ele tinha lá mais um tanto de
pequenos também, mas aqueles recém-nascidos, não é? E eles sacrificavam cordeiros de até 1 ano. Quando você vê um animalzinho daquele, você pega ele nos braços, matar para quê? Honestamente, eu chego a pensar, não é? Eu e meus pensamentos é que são perigosos, né? Será que foi Deus mesmo que pediu essas coisas? Ou se foram as pessoas que achavam que Deus gostava destas coisas? Do sangue de touros e de bodes, de ovelhas. E as pessoas ficavam fazendo sacrifícios para Deus. Ah, mas na lei está escrito para sacrificar desse jeito e desse jeito. Mas eu fico pensando, será que foi Deus que pediu? Porque teve profeta que disse assim, Deus falando pela boca do profeta: eu não suporto mais o cheiro dos vossos sacrifícios. Os animais são meus. Eu criei isso tudo. Eu não suporto mais, nas minhas narinas, eu não aguento mais esse cheiro das ofertas de vocês. Honestamente, às vezes eu penso que tem certas coisas dos antigos ritos que podem ser de Deus, mas que também podem ser dos homens acharem que Deus gostava disso. A velha religião era isso: mata os bichos e peca. Mata os bichos e vive do mesmo jeito. A velha religião é 1 vez por ano, vai lá em Jerusalém, oferece um sacrifício e os seus pecados estão perdoados. E o ano que vem, você vem de novo. Essa é a velha religião que não muda o coração do homem. Tem lá um lugar santo. Se você tiver uma dificuldade, se você estiver precisando de Deus, vai lá naquele lugar, conforme o rei Salomão orou, Deus vai ouvir a oração. Era uma religião centrada em ritos, em lugares santos, em festas solenes, em sábados e luas novas, coisas que Isaías 58, por exemplo, vai dizer que Deus não tinha prazer. Deus dizia: eu queria justiça, eu queria misericórdia, eu queria fé, eu queria amor. Uma frase do profeta Oséias: misericórdia quero, não sacrifícios. Então havia toda uma religião que foi praticada durante séculos, para não dizer milênios, mas ela cumpriu o seu papel. A igreja trouxe algo totalmente novo. Os bichos, irmãos, deixa-los viver. Os veganos querem que eles vivam para sempre. Nós que somos onívoros, comemos alguns deles de vez em quando, sem culpa na consciência, né? Mas um animal não vai me tornar, a morte de um animal não vai me tornar aceitável na presença de Deus. A nossa religião hoje é outra. Cristo morreu pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus está nos chamando a Ele para nos declarar inocentes. Nós não temos mais um lugar sagrado, uma cidade sagrada. Não há mais um povo que é especial. Existe gente de todo povo, língua, tribo e nação que conhece a Deus. Você é especial, eu sou especial. Não importa que língua você fale, não importa onde você tenha nascido, importa que se Cristo está em você, você é parte do corpo dele. E onde quer que você esteja, você está em comunhão com Deus. Então a igreja é uma nova era. É uma nova coisa que ninguém imaginava. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que a igreja é um mistério que estava escondido em Deus. Eles não imaginavam que Deus ia fazer com os gentios aquilo que eles pensavam que era uma exclusividade dos judeus. Deus estava em Cristo reconciliando todas as pessoas. A pastora Alfa também cantou. É uma mensagem que Ele já nos deu. Embaixador do céu eu sou, e eu trago um recado de Deus. Qual é o recado que o embaixador traz? Reconciliai-vos, pois,
com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que assim como Israel se achava por demais privilegiado na sua condição, e eles se achavam seguros por serem descendentes de Abraão, se achavam seguros por causa da circuncisão, e Jesus disse para eles: vocês acham que serem filhos de Abraão é alguma coisa? Dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não confiem nisso. Vocês são escravos do pecado, mas se o Filho do Homem vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então a descendência de Abraão para eles não tinha valor algum, mas estar em Cristo, sim, isso faz toda a diferença. Então nós não devemos nos tornar como eles, que se gloriavam numa religião que era quase era a sua cultura. E a gente tem que ter cuidado para que a nossa vivência religiosa com Deus não seja apenas uma cultura cristã. Minha apreensão hoje é porque nós nascemos e crescemos numa sociedade cristã. E tem gente que, por se julgar cristão, se entende suficientemente aceitável na presença de Deus. Mas olha, a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal pode ser qualquer de nós. Assim como o convite é para todos, recebam o Espírito Santo, creiam, submetam-se ao senhorio de Jesus, estar na cultura cristã não é suficiente. Você se sente alguém nascido do Espírito? Você se sente alguém que passou por uma experiência de transformação, por ter de fato reconhecido Jesus Cristo? Você confessou, não estou dizendo que alguém te chamou, você veio na frente e repetiu uma oração, não, mas de fato no seu coração, você tem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Porque muita gente fez essa oração, que eu não costumo fazer aqui. Alguns se perguntam, por que é que eu não faço apelo? Porque eu acho uma das outras coisas que não fazem sentido para mim. Não é? Além de constranger o pessoal a fazer uma coisa que eles nem sabem o que é, o pessoal faz um apelo de um jeito muito estranho. Chama a pessoa para frente e fala assim: você quer aceitar Jesus? Vem. Então agora você vai repetir essa oração aqui comigo. Ok? Repete aí. Senhor Jesus. Começou bem, o cara fala: Senhor Jesus, eu te recebo. Bom, se é para receber Jesus, eu te recebo. Como meu, aí vai fazendo as coisas. O cara nem sabe o que eu vou falar. Como é que eu posso dizer que aquela oração saiu do coração dele? Na verdade, ele está falando as minhas palavras. Essa fórmula, que alguns chamam de confessar Jesus, nos remete a Romanos capítulo 10. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Você sabe o que significa isso? Batismo. Isso que Pedro falou aqui. Quando perguntaram, o que fazemos? E agora? Qual a nossa parte? Arrependam-se dos seus pecados, para que eles sejam perdoados e sejam batizados em nome de Jesus. O que é ser batizado em nome de Jesus? É mergulhar em Jesus. É morrer para a velha criatura e dispor-se a viver uma vida nova. Me diz fala a verdade. Você acha que uma pessoa que ouviu o Evangelho pela primeira vez já entendeu tudo isso? Eu sei que a oração de confissão é um bom começo. Para muita gente foi assim que começou. Mas o que a Bíblia mandou a gente fazer foi fazer discípulos e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado quando era criança. Parabéns. Seus pais creram por você. Mas você tem fé? E você crê? Seus pais te batizaram? Sim, mas
aqui o texto diz para que eles se submetam ao batismo. É por isso que a gente é batista, a gente gosta de batizar quem já sabe o que está acontecendo. Então eu não sou muito amigo de fazer a oração de confissão, mas eu entendo que a gente deve se submeter ao batismo como experiência pública de fé. A gente precisa confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E mais do que confessar, nós precisamos demonstrar com a nossa vida que o Espírito Santo habita em nós e que de fato a gente se tornou uma nova criatura. Aquele que odiava não odeia mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que escarnecia das coisas de Deus, igual esses aqui que chegaram lá dizendo, é um bando de bêbado, vai começar a respeitar as coisas de Deus. A experiência religiosa de alguém que tem de fato a experiência com o Espírito Santo, o encontro com o Espírito Santo, ela é transformadora. Eu creio no Evangelho que transforma, e eu creio numa igreja de gente transformada. Mas não sou eu o porteiro. Não sou eu quem determina quem é e quem não é. É o próprio Espírito de Cristo que está na igreja. Por isso Paulo disse, não apaguem o Espírito, não extingam o Espírito. E aconselha, encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então que a gente se reúna para isso, para nos enchermos do Espírito Santo. Que a gente se reúna para isso, para ministrarmos o dom do Espírito Santo uns aos outros. Que a gente se reúna para isso, para transmitirmos a vida que está em nós. O avivamento, na verdade, acontece quando nós temos o Cristo vivo em nosso coração e nós comunicamos essa vida a outro. Assim como eu e minha esposa geramos um casal de filhos biológicos, nós podemos gerar filhos espirituais se nós tivermos a vida do Espírito. Seja discípulo e faça discípulos. Seja um cristão e forme cristãos. Seja um pai cristão, uma mãe cristã e ajude seus filhos a se tornarem verdadeiros cristãos. Seja um filho cristão e ajude seus pais a conhecerem a Jesus Cristo. Em muitas famílias, o primeiro a se converter foi uma criança, em outras famílias foi a mãe, em outras famílias foi o pai, mas o Evangelho entra no coração de alguém, o Espírito Santo entra num coração, e aquela pessoa conhece a luz, e aquela luz vai transformando, e esse ser transformado vai iluminando outros. A igreja cresceu assim. Esse é o processo de multiplicação da igreja no mundo. Gente cheia do Espírito Santo, comunica a graça de Deus, e o Espírito Santo alcança outros, e assim vai. Atos dos Apóstolos é o testemunho do que aconteceu em Jerusalém. Nós temos a nossa história aqui, 66 anos. Tanta gente já passou por aqui. E não vai parar essa história, porque o mesmo Espírito que esteve lá em Jerusalém, é o Espírito que está entre nós. O que nós devemos fazer? Crer, sermos batizados, darmos testemunho da nossa fé. E os sinais seguirão os que crerem. Orarmos mais, buscarmos mais, clamarmos mais do Senhor, nos enchermos do Espírito Santo. E isso a gente faz, não dando lugar à carne ou pecando, mas ao contrário, nos santificando e buscando a Deus com interesse de coração. Eu quero convidar você a lembrar que você é igreja, que você é corpo de Cristo, que você é parte desse povo santo, que não há um lugar geográfico que nos determine, mas que há um Espírito Santo que habita em nós e diz quem somos. Somos dele e ele é nosso. Amém? Quero convidar você a orarmos. O Jonatas pode vir para o teclado, por favor? Eu gostaria de
convidar você a examinar o seu coração. O quanto de Cristo habita em você. O quanto de fome de Deus você tem sentido. O quanto de alegria do Espírito Santo você tem sentido. O quanto você tem buscado de fato essa presença do Espírito Santo. Eu acho que cada um de nós conhece a sua história, conhece o seu momento, conhece a sua vida. E o importante é que Deus, que nos conhece a todos, nos convida, cada um de nós, para nos aproximarmos dele. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, o Espírito da graça esteve em Jerusalém naquele dia. Tão pouco tempo depois de Jesus ter sido morto, rejeitado pelos líderes judeus, ali estava a graça de Deus convidando aquelas pessoas para se arrependerem. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o exaltou. Ah, Senhor, nós crescemos ouvindo essas histórias. Nós nos acostumamos com elas. Elas fazem parte das nossas tradições natalinas, pascais. A gente fala de Jesus como um amigo próximo, como um parente querido. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que nessa noite nos quebrante para que nos percebamos como gente que precisa se submeter ao senhorio de Jesus. Como pecadores que precisam de arrependimento. Como gente que precisa buscar a santidade, a intimidade com Deus. Porque temos fome, Senhor, mas não é fome de pão, é fome da Tua palavra. Porque temos sede, Senhor, mas não é a água que dessedenta, é Cristo que é a água da vida, que pode saciar a verdadeira sede do nosso coração. Precisamos de mais de Cristo, Senhor, precisamos de mais de Deus. Precisamos mergulhar de novo nestas águas, Senhor, como as águas do batismo que um dia nós mergulhamos, Senhor, e prometemos ao Senhor que viveríamos uma vida nova, que viveríamos uma vida santa. Mas às vezes, Senhor, a gente se esquece das promessas feitas e a gente se afasta dos caminhos retos. Mas hoje nós confessamos, nos arrependemos, nos aproximamos e pedimos ao Senhor que nos aconchegue bem perto de si, ó Deus, e nos traga para perto do coração paterno, Senhor. Qual o pródigo que a gente possa voltar para casa e reconhecer o nosso lugar. Saber que o nosso lugar é contigo, Senhor. Saber que a nossa vida está em Ti. Saber que o Teu Espírito que habita em nós é poderoso para nos fazer viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida plena. Guarda os nossos corações, Senhor, dessas angústias de hoje, desses pecados modernos que nos assediam, Senhor, das fraquezas de caráter, Senhor, da falta de sinceridade contigo. Guarda-nos, Senhor, dessa espiritualidade pobre. Livra-nos, Senhor, das trevas que nos rodeiam. E ilumina o nosso coração, porque se os nossos olhos forem luminosos, todo o nosso ser será iluminado. Pelo perdão que há em Jesus Cristo, Senhor, reconcilia cada um aqui contigo. E coloca-nos de pé, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor. Perdoa-nos, abençoa-nos, restaura-nos, vivifica-nos, Senhor. Dá vida à Tua igreja, Senhor. Dá vida à Tua igreja, Senhor. Vida que é fruto da Tua presença em nós, Senhor. Vida plena, vida santa, vida, Senhor, de Cristo. Hoje e sempre oramos. Amém. Amém.